amigos, bom dia, que a paz do Mestre Jesus mais uma vez esteja conosco. Vamos continuando o nosso estudo simples, tranquilo, de uma forma assim bem descontraída, continuando o Livro dos Espíritos. Nós estamos já na questão 937, no livro 4, Penas e Gozos Terrenos. E nós vamos procurar fazer hoje 2 itens, porque são realmente questões pequenas, apesar de serem assuntos importantíssimos. E a gente vai procurando fazer o nosso melhor, de uma forma que possamos espalhar cada vez mais a doutrina espírita, a codificação kardeciana ou kardecista, que nos traz os ensinos de Jesus, baseado nos seus ensinamentos, em suas passagens pelo planeta Terra, relatada pelos apóstolos, no Novo Testamento, e procura colocar de uma vez por todas na mente humana a necessidade de se reformar a cada dia, procurando ser uma pessoa melhor para ter um futuro melhor e viver melhor nos dias de hoje também. Obrigado a todos, obrigado ao Pai em primeiro lugar, obrigado a Jesus, obrigado aos irmãos que vão estar mais tarde assistindo aqui no Facebook e aqueles que estarão vendo no YouTube também, que possamos ter um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa, procurando fazer o que nos cabe de uma forma sensata, de uma forma honesta, de uma forma realmente que nós gostaríamos que fizesse conosco, pois esse é um dos preceitos da doutrina espírita, nós colocarmos no lugar do outro e fazermos aquilo que os outros gostariam que nós fizéssemos para eles, da mesma forma que alguém fizesse por nós, ou seja, estar sempre no lugar do outro, a empatia, a famosa empatia, sentir o que aquela pessoa realmente gostaria de receber e fazer o seu melhor. E se não puder fazer nada, como falava meu pai, cale-se, siga seu caminho, de preferência faça uma prece, que mesmo que seja em silêncio. Agradecimentos feitos, cumprimentos feitos, vamos então dar prosseguimento ao nosso estudo. Decepções, ingratidão e quebra de afeições, que está no livro 4, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. Só lembrando que essa quarta parte, ou quarto livro, foi que deu origem ao livro O Céu e o Inferno, que são as penas e gozos terrenos, de acordo com a doutrina espírita. Vamos lá então. Questão 937. As decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amarguras? Se decepciona, fica triste, é claro que fica, mas vamos ver o que está aqui na doutrina, na resposta que foi dada para nosso irmão Allan Kardec. Sim, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis, que serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele próprio o foi. Pensai em todos os que fizeram mais bem do que vós, que valiam muito mais do que vós, e, no entanto, foram pagos com ingratidão. Pensai que o próprio Jesus, quando na terra, foi injuriado e desprezado, tratado de vilão e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos aconteça. Que o bem que fizestes seja a vossa recompensa neste mundo, e não vos importeis com o que dizem os beneficiados. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Isso vos será levado em conta, e os que não vos foram reconhecidos serão punidos tanto mais quanto maior houver sido a sua ingratidão. Nada como um dia após o outro, como fala o velho provérbio. Hoje você é ingrato, acha que está tudo certo, que não deve nada para ninguém, fizeram porque quiseram.
mas um dia na sua vida você vai encontrar pessoas mais ingratas do que você e você vai acabar fazendo algum benefício ou até mesmo algum favor, alguma coisa, e vai estar esperando ali um reconhecimento e você vai ser desprezado e vai receber ingratidão da mesma maneira ou até mais com mais intensidade do que a que você proporcionou a alguém. José Edilson Oliveira, bom dia, meu querido. Como vai aí a sua vida, o seu comércio, os amigos? Tudo bem, querido? Prazer em vê-lo aqui com a gente. Então, a ingratidão que você dá hoje para alguém, por lei, com certeza, futuramente você estará atraindo pessoas ingratas e estará passando por uma prova, ou seja, recebendo troco lá na frente. Aquele velho ditado também, é que se faz, é que se paga, também é bem verdadeiro, porque aqui ainda é um planeta de provas e expiações. Continuando aqui, a questão 938. As decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível? Seria um erro pensar assim, porque o homem de coração, o homem que já compreendeu essa lei de amor, que já tem sentimento já mais enobrecido, esse sentimento já mais puro, ele não vai poder ter esse sentimento de querer ficar assim com o coração frio, não fazer mais caridade porque recebeu ingratidão. Somente quem ainda não conseguiu amadurecer nesse processo de sentimento, de amor, é que não vai ter nenhuma diferença em seu comportamento após receber como pagamento ingratidão. Olha só a resposta, como está bem colocada aqui. Seria um erro pensar assim, porque o homem de coração, como dizes, será sempre feliz pelo que praticar. Ele sabe que, se não o reconheceram nesta vida, na outra o farão, e o ingrato sentirá então remorso e vergonha. Então, mais uma vez, aquela história, fazer o bem sem esperar retorno, fazer o bem espontaneamente, natural, sem fazer planejamento para fazer o bem, ficar esperando que tenha frutos, que você receba algo em troca, fazer o bem simplesmente por fazer o bem. Enquanto nós não atingirmos esse patamar de fazer o bem, sem ficar calculando se nós vamos ter ou não alguma recompensa, se vamos ser recebidos com um olhar de gratidão, ou se vamos receber alguma coisa que nos deixe assim mais, o nosso orgulho mais inchado, né? Enquanto estiver fazendo esse cálculo, a gente não aprendeu ainda a fazer o bem e nem aprendeu a fazer a caridade. Questão 938A. Este pensamento não impede que o seu coração se sinta ferido. Ora, disso não pode nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Sim, se ele preferir a felicidade do egoísta. Uma bem triste felicidade. Se ele sabe, no entanto, que os amigos ingratos que o abandonaram não são dignos da sua amizade e que se enganou a respeito dos mesmos, não deve mais lamentar a sua perda. Mais tarde encontrará os que melhor o compreenderão. Lamentai os que vos tratam de maneira que não mereceis, pois terão uma triste recompensa. Mas não vos aflijais por isso, é o meio de vos elevardes sobre eles. O comentário de Kardec. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores gozos que lhe são concedidos na terra é o de encontrar corações que simpatizam com o seu. Ela lhe concede assim as primícias da felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Essa é uma aventura recusada pelo egoísta. Se nós lamentamos a perca de uma amizade, ou não compreendemos, lá na frente você vai perceber que aquela amizade realmente não estava sendo boa
para nenhum dos dois. Eu sigo um ditado popular que a gente escuta há muito tempo. Hoje é dia dos ditados, né? Estamos bem saudosistas. Que fala assim, inclusive é bem levado pela minha esposa hoje. O que for bom, que Deus me encaminhe. O que não for, que Deus afaste de mim. Não somente os relacionamentos, as pessoas, mas as coisas materiais também. O emprego, uma aquisição de algum bem material, ou você ser convidado para fazer alguma coisa, ou participar de alguma coisa, você fica empolgado e esquece de raciocinar. Então, quando a gente está assim, meio que no mundo da lua, esse provérbio é bem válido. Se for bom, que venha. Se não for, se desvie. É também um bom pensamento de você pedir aquele apoio para Deus e da guarda. Enquanto eu continuo falando aqui, o meu dispositivo quebrou, não quebrou, ele simplesmente deu uma virada aqui. Eu podia dizer que foi o obsessor que escorregou aqui, mas não foi não, foi porque eu coloquei um suporte não adequado e acabou escorregando. Então a gente tem que saber que nem tudo é culpa dos espíritos. Estamos adaptando aqui, ajeitando, ficou um pouco diferente, né? Mas a iluminação, essa aqui, ó, esse pezinho, escorregou e acabou caindo, deu um susto danado aqui. Mas então a gente vai entendendo que as pessoas que são ingratas conosco, mais cedo ou mais tarde elas vão acabar colhendo essa ingratidão. E se nós tivemos pessoas que foram afastadas do nosso convívio, não ficamos lamentando, e sim tentando compreender que foi uma providência divina, que aquilo que você achava que era o mal, lá na frente foi um grande bem. Quantas vezes você faz uma amizade que não é assim bem concreta e você acaba não entendendo o fundo daquilo, e lá para frente aquela pessoa toma um caminho errado, um caminho de delitos, e poderia estar comprometendo você, ou você poderia estar até mesmo sendo induzido por aquela pessoa para poder cometer alguns atos não tão assim corretos perante a justiça humana e perante a justiça divina. Então nós precisamos entender que tudo que vem até nós realmente foi encaminhado pelo dia a dia, não necessariamente por Deus, mas por nossas escolhas. E que chegou perto de você, não durou, mesmo contra a sua vontade, é porque não seria bom para você. Daí nós cremos piamente na misericórdia divina, na providência divina e em tudo que vem até nós. Então, nós iríamos continuar aqui no teminha que eu falei. Achei. Aqui deu um susto aqui. Caiu tudo, bagunçou tudo, mas estamos de volta. Então nós terminamos aqui as decepções, gratidão de família, gratidão e quebra de afeições. Vamos aproveitar que o vídeo está bom, né? Apesar do susto. E vamos fazer outro trecho que também é curtinho, que também tem muito a ver com isso. Uniões antipáticas. Aquelas pessoas que estão junto, engole seco, fica porque fala que o padre falou que tem que ser até que a morte separe, ou o pau de macarrão, e continuam ali uma união antipática. Vamos ver o que diz então a questão 939. Questão 939. Desde que os espíritos simpáticos são levados a se unir, como se explica que entre os encarnados a afeição frequentemente exista apenas de um lado, e o amor sincero seja recebido com indiferença e mesmo com repulsa? Como, além disso, a mais viva afeição entre os dois seres pode se transformar em antipatia e algumas vezes em ódio? Não compreendes, então, que seja uma punição, embora passageira? Essa já é a resposta. Um amar, e o outro simplesmente ir levando, mas sem aquele amor assim tão
grande, né, tão sincero, tá levando a vida ali. E um tá super apaixonado, amando, e outro mais ou menos. Então, olha só, não compreendes então que seja uma punição, embora passageira? Além disso, quantos há que pensam amar perdidamente porque julgam apenas as aparências? E quando são obrigados a viver em comum, não tardam a reconhecer que se tratava somente de uma paixão material. Paixão material ou sensual, né? Sou apaixonado pelo corpo, pelos olhos azuis, pelos 1,80 m, por as formas, ou apaixonado pelas facilidades materiais que aquela pessoa podia trazer para ele. Casa, comida, um status, um carrinho para passear e outras coisas mais. Também tem isso, é claro que tem. E já está relatado aqui já desde 1857. Das uniões que na verdade são apenas aparências e comodidades, e não amor. Então, continuando aqui, quanto às uniões, por outro lado, que a princípio pareciam incompatíveis e com o correr do tempo, quando ambos se conheceram melhor, se transformaram num amor terno e durável, porque baseado na estima recíproca. É necessário não esquecer que o espírito é quem ama, e não o corpo. É o espírito quem ama, e não o corpo. E que dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Por isso que muitos acabam amando e continuando, e muitos acabam se separando, porque foi apenas uma ilusão. Foi simplesmente um encontro de almas que não estavam preparadas realmente para se amar, ou seja, não estavam ainda com essa visão mais aberta, simplesmente viam o momento, a paixão, aquele frisson, aquela coisa louca, né? E às vezes um pouco de interesse material também, profissional, e ficaram um tempo se conhecendo e viram que não era nada daquilo, e acabaram realmente indo cada um para o seu lado. Olha só o que diz aqui, continuando. A questão 940. Não, perdão. Há duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma. E frequentemente se toma uma pela outra, ou seja, confunde-se o que é da alma e o que é do corpo. A afeição da alma, quando pura e simpática, é duradoura. A do corpo é perecível, eis porque os que se julgam amar com um amor eterno acabam se odiando quando passa a ilusão. Muitos, né? Até que a morte separe. Uma semana, 15 dias, um mês, já começa a conviver ali, começa a perceber que não é bem aquilo, e às vezes acabam realmente separando, odiando e complicando a sua vida, ou seja, tendo muita dificuldade e arrumando mais um probleminha para acertar lá na frente, porque tem que acertar mais cedo ou mais tarde. Questão 940. A falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de sofrimentos, tanto mais amarga quanto envenena toda a existência? Destinado a viver junto, um período, talvez uma existência, nada é assim imposto. Simplesmente nos é colocada a oportunidade de ressarcir alguns enganos. Mas não existe aquela história até que a morte separe. Você vai ver agora aqui a resposta que foi dada. Essa união que não tem simpatia realmente é muito amarga, de fato, mas é uma dessas infelicidades de que, na maioria das vezes, sois a principal causa. Em primeiro lugar, as vossas leis são erradas. As nossas leis são erradas, pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam. Depois, nessas uniões, procurais quase sempre mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição do que a felicidade de uma afeição mútua. E sofreis, então, apenas a consequência dos vossos preconceitos. Bem claro, né? Deus não obriga que as pessoas vivam uma situação que não as agradam.
mas é a oportunidade de se entenderem, de ficarem assim, tentando se harmonizar e passar uma vida, um período, para poder realmente não ficar com raiva, nem com ódio, nem brigar. Mas se não tem jeito, não são obrigados a viver junto. E fala bem claro que às vezes ficam junto ali porque quer que alimentar o próprio orgulho, a vaidade, a ambição, e permanece uma união que não está assim sendo tão boa para ninguém e às vezes não tão boa, muito menos para os filhos, que vão ver os maus exemplos de comportamento dos pais. E a 940A, para terminar o estudo de hoje, olha só, um comentário, uma pergunta sobre a resposta anterior. Kardec gostava de fazer pergunta em cima de pergunta. Mas nesse caso, não haverá quase sempre uma vítima inocente? Vamos ver aqui, ó. Sim, e isso é para ela uma dura expiação, mas a responsabilidade de sua infelicidade recairá sobre os que a causaram. Se a luz da verdade tiver penetrado em sua alma, ela se consolará com a fé no futuro. De resto, à medida que os preconceitos se enfraquecem, desaparecerão também as causas dessas infelicidades íntimas. Ou seja, preconceito, né? Se enfraquece. Quando os preconceitos se enfraquecerem. Tem preconceito ainda hoje? Como tem? Tem demais, né? Então eu agradeço a todos vocês que passaram por aqui. Vou acenar aqui para o Edilson, José Edilson, e que nós possamos continuar aprendendo um pouquinho por dia, passando pelos desafios, não deixando nada nos abalar. Eu passei por um desafio agora há pouco, né? Vocês viram aí, né? Um pouquinho atrás, meu tripé, que fica o suporte da câmera e a iluminação, despencou. Foi o quê? Imprevidência minha, que eu coloquei na superfície lisa, achei que ia ficar firme e não ficou, caiu, né? Mas eu não me assustei, a câmera virou, eu voltei como estava, coloquei aqui, continuei firme e continuei ainda fazendo a segunda parte do vídeo. Então a gente tem que procurar não se abalar com nada, saber que tudo está certo, tudo é desafio e continuarmos firmes e fortes com fé nessa vida que Deus nos deu de presente para que possamos crescer, evoluir, aprender a amar e se tivermos merecimento e sorte, sermos amados também, porque nada é assim tão gostoso, como fala aqui, tão bom, como você perceber que pelo menos uma ou duas, três pessoas realmente são sinceras contigo e te amam de verdade. Um grande abraço para a Vilma, dê um bom dia. Ela deve ter se assustado também quando caiu o celular, porque ela está no outro quarto lá. E a gente continua aqui aprendendo um pouquinho, fazendo o nosso melhor. Muita paz para todos e até o próximo vídeo. Obrigado, Jesus esteja no coração de